Vamos lá, turma. Eu optei por fazer minha mão de estudo de forma gravada, porque eu acho que fica mais fácil para mim na minha concepção e eu consigo explicar um pouco melhor minha linha de raciocínio e o que eu entendi do estudo que eu tive nessa mão, né? Mas vamos lá, vou passar essa mão aqui primeiro. É um 6-6 que a gente jogou num torneio regular da Winamax, né? Então, uma mão que é um esporte bem interessante, de flop turn river, então acho que vale a pena dar uma analisada nessa mão. Inicialmente, né, devemos atentar aqui que a gente está abrindo do low jack, né, por ser uma mão em formato six max, então nós não estamos abrindo o low jack, sendo o 6-6 um mix entre chove, muito um percentual muito baixo de chove, no efetivo 17 blinds, mas a maioria de open normal aqui, se a gente for ver. Então, um open tranquilo aqui no que diz respeito ao 6-6, né? E vemos aqui no range do Big Blind, uma defesa de grande parte do range dele, né? Vai ser a maioria vai jogar em flat, tendo alguns poucos ratio aqui na mão dele nesse efetivo 17 blinds. Os ratios vindo principalmente das mãos que tem par, né? E do topo do range, provavelmente. Alguns combos de black aqui. Até aqui bastante standard a mão. Inclusive, no flop é uma mão bastante interessante também. É uma mão bastante simples, quer dizer. Né? O flop vem 5-4 e rei, Rainbow. Né? Aqui a gente tem uma decisão, acho que bastante simples. Né? A gente vai se betar 100% no hot range nessa situação. Inclusive, por teoria, né? Se a gente vê aqui, todas as mãos que deram open estão jogando de cibet nessa situação. Então, é um cibet bem simples nessa situação, né? E tivemos o flat aqui. É interessante analisar nesse flat que é uma mão, é um tipo de board que tem uma incidência bem alta de check raise, né? Você vê aqui que tem um percentual de 15% de check raise aqui. Mas o oponente optou por fletar, né? Que também é dividido aqui entre 42% dos combos de call e 41% dos combos de fold. Interessante a gente pensar aqui, né, nessa análise de antemão, que principalmente os check raises aqui vão vir dos melhores reis suited, né, e de boa parte dos reis offs aqui. Exatamente porque muitas das vezes desses rei offs ele vai querer realizar a equidade na mão dele já nesse flop, né? Então, por isso que ele tem um percentual de check raise com os rei-offs aqui, principalmente rei 9, rei 10, que vai querer realizar a atividade da mão dele de forma mais antecipada. Isso no meu entendimento, né? Obviamente que eu posso estar falando uma bobagem aqui que eu estou estudando e estou tentando analisar, tentar tirar minhas conclusões. No turn, a gente vê uma carta que é o 3. Né? O 3 nessa situação aqui, é uma carta que favorece bastante o range do adversário. Tanto é que nós vemos aqui, nesse 3 que ele vai jogar de lead 80% do range dele. Então, 80% do range dele, por ser uma carta extremamente favorável ao range dele, né? O 3 é uma carta extremamente favorável ao range dele, 80% do range dele vai jogar de lead. E foi exatamente isso que aconteceu na mão quando bate o 3. Ele joga de lead no size baixo, né? O size vai ser sempre baixo aqui, se a gente for ver aqui por teoria, né? O size vai ser sempre size de 20%, não tem outro size aqui, então os leads vão ser sempre no size de 20%, muitas das vezes por proteção, né? Por exemplo, nós vemos mãos aqui que são vulneráveis e que precisam de proteção, mas que têm uma equidade futura muito interessante. Então, 6-4 suited, 6-5 suited, e obviamente a gente está bloqueando 6 aqui, mas são as mãos que ele tem preferência por jogar de lead, né, nesse bordo, né? Principalmente a parte mais baixa do range dele vai jogar de lead aqui. E foi assim que aconteceu na mão. Ele jogou de lead, nós optamos por fletar o lead dele, né? A gente opta por fletar. E aqui, acredito que começa um pouco do erro da minha mão, né? Por mais que eu tenha fletado essa mão ali, nós percebemos aqui, pela teoria, que o 6-6, a maioria das vezes, todos os 6-6 aqui vão jogar de raise novamente, né? Esse raise não all-in. Então, vai ser sempre um raise aqui. Por quê? Porque nós temos um par vulnerável, por mais que ele tenha uma equidade posterior, né? Nós estamos jogando aqui
como uma mão que tem potencial de sequência aqui, mas ainda assim é uma mão que ela tem uma certa vulnerabilidade, e ainda assim ela está dominando boa parte do range de lead dele nesse turn, né? O 6-6 ele é bloco da maioria das mãos, como a gente viu na imagem anterior, né? Na teoria anterior. O 6-6 é uma mão que bloqueia grande parte dos melhores leads que ele vai ter, né? Que seria o 7-6, que se viu, né? E boa parte dos leads que vem do 6, que a gente viu na imagem anterior. A gente pode até voltar aqui, mas boa parte dos 6 aqui vão ter lead. E como a gente está com o 6-6 aqui, o 6-6 é uma boa mão para a gente jogar novamente de reis. Exatamente porque a gente bloqueia a sequência, obviamente, aqui, e a gente está dominando boa parte do range dele. Então, o 6-6 tem uma boa vantagem, tem fortes incentivos para jogar de lead aqui, né? de raise aqui em cima do lead dele. Infelizmente, não foi o que eu fiz isso na situação na mão em questão, né? Eu joguei somente de flat, que acredito que foi um erro, eu poderia ter jogado de raise aí, já colocando ele basicamente comitado no all-in, se ele quisesse, basicamente, mas eu não joguei nesse raise, eu acho que foi o grande erro da minha mão, foi nesse turn, de não ter raisado ele, talvez eu poderia ter até fugido um pouco do raise aqui, que foi para 6, raise para 6, eu poderia ter colocado ele no all-in ali, a minha mão está dominando boa parte do range dele de mid, e eu estou dominando, eu realizo a minha equidade e tenho muito incentivo para fazer isso, e não foi o que eu fiz. O que acontece é que quando eu não jogo de raise contra o lead dele no turn, eu me coloco numa situação bastante desconfortável quando dobra o 4 de espadas nesse river. Né? Talvez seja uma das melhores cartas, pois seja esse 4 de espadas no river, para que ele jogue de all-in. Né? É uma mão que ele vai jogar de all-in na maioria das vezes. Né? Você vê aqui que tem um percentual de all-in aqui de 30%. Né? Então, todas as mãos de quase 50%, mais 50% do range dele nessa situação vai jogar novamente raise, né? É 30% de all-in. Então, você vê que todas aquelas mãos que a gente tinha incentivo que jogaram de lead no turn vão estar jogando, vão estar continuando a jogada, jogando de show nesse river. Né? E uma das coisas que a gente poderia ter feito, muitas das vezes, né, se a gente jogasse de chove nesse turn, como foi a análise correta da teoria, essas mãos, boa parte delas, a gente pode até voltar aqui, ó, se a gente tivesse jogado de chove, de reis, vou colocar o reis aqui, que foi a ideia teórica, essas mãos, elas, novamente aqui, ó, a gente vê que boa parte delas, tirando as partes de grande valor, né, que são os dois pares aqui, elas jogariam de fold, né? Elas jogariam de fold, o 6-5, o 6-4, o 7-5, o 7-4, e jogariam de... Não, jogariam de call, né? Quer dizer, perdão, eu me equivoquei aqui, jogariam de call novamente, mas são mãos que a gente estaria dominando no turn, que jogariam de call, mas que no river, né, essas mãos passam a ter uma vantagem muito... Vou voltar aqui, colocar somente o call, para ter a análise correta aqui. E essas mãos no river, você percebe que há essas mãos que a gente falou, que vão jogar de chove aqui, né? 7-6-4, 7-4 aqui, que agora fularam, elas passam a ter uma vantagem bem significativa em cima do nosso range, né? E naturalmente elas estão ganhando. Só que caso nós tivéssemos jogado de raise no turn, né? Essas mãos estariam perdendo para o nosso range, estariam perdendo para o nosso 6-6 e nós teríamos extraído uma streak de valor, que deixamos de fazer a partir do momento que nós jogamos de check, de flat, nesse turn contra o lead dele. Então, a conclusão que a gente tira aqui, né, é que essas mãos que têm uma equidade futura e que têm determinada dominação de range nessas hipóteses de lead aqui, como foi a lead do turn aqui, a gente tem que realizar o quanto antes a equidade dessa mão, né, e abraçar esse range que a maioria das vezes a gente vai estar dominando. Então, essa é a principal lição que eu tiro dessa mão propriamente dita. Mas é isso. Acho que foi interessante essa análise e seguimos nos estudos aqui. Um abraço.